Bom, as agências de publicidade são muito importantes para o ecossistema aí de comunicação e marca, mas muitas vezes elas cometem alguns belos erros. E eu vim aqui listar os 5 erros que eu mais presenciei durante toda a minha carreira. Fala, meus queridos, se você está aqui pela primeira vez, saiba que eu sou o Yuri e nesse canal aqui a gente fala sobre marketing e marca. Então, se você se interessa por esses assuntos, aproveita para se inscrever agora e acompanhar tudo que rola por aqui. Bom, hoje o vídeo está num formato um pouquinho diferente, porque desde que eu comecei a gerar bastante conteúdo aqui nesse canal, como sempre as coisas funcionaram. Eu sempre trabalhei em alguns temas, fiz roteiro e etc. E depois vim aqui e gravava seguindo esse roteiro. E hoje eu estou fazendo um formato um pouco mais solto, então não tem roteiro. Na verdade, tem alguns tópicos que eu já pré-defini ali, mas eu vou deixar o negócio rodar aqui. Então, se por acaso vocês virem que tem muito corte, etc., é um teste. E no ambiente de marketing, e aqui principalmente na geração de conteúdo, a gente precisa testar também. Então, vocês estão sendo meu cobaia nesse vídeo aqui. Bom, o papo de hoje é sobre agências de publicidade, né? Como alguns de vocês já sabem, mas outros ainda não, eu trabalhei mais de 10 anos aí no ramo de comunicação e marketing, sendo que grande parte da minha carreira foi do lado do que eles chamam de cliente, né? Do lado da marca. Então eu trabalhei em grandes empresas de tecnologia e com isso eu tive a oportunidade de trabalhar com várias agências também, desde agências maiores a agências menores. Então deu para conhecer bastante esse ecossistema trabalhando como marca. Além disso, eu comecei minha carreira numa agência de publicidade, né? Na agência, era a maior agência digital do país naquela época, em 2009, faz tempo pra caramba, que é a extinta agência Clique. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho de conhecimento do lado da agência, mas muito mais do meu ponto de vista, olhando para o lado de marca, né? De trabalhar nas marcas. Bom, antes de começar a falar aqui sobre as agências em si, tem aquela perguntinha, né, que às vezes me fazem: putz, mas será que eu estou pronto para ter uma agência? Contrato uma agência, não contrato? É muito complexo responder essa pergunta sem saber o seu negócio, sem saber em que pé tá a estrutura da sua empresa, da sua marca, né? Mas não é obrigatório ter uma agência de publicidade. Eu acho que se você já tiver relativamente bem estruturado e quiser dar novos passos, uma agência vai ser muito útil nesse momento, porque ela vai trazer tanto inteligência, mas principalmente braço que talvez você não tenha ou não tenha capacidade hoje de contratar. Agora, se você está num passo muito inicial, ainda estruturando todas as coisas e tudo mais, talvez não faça sentido agora ter uma agência de publicidade para você. Por quê? Porque primeiro que é um custo mensal fixo que você tem, que às vezes isso pode fazer falta no seu negócio, na estruturação do seu negócio. E também se você estiver no começo, você pode estruturar de outras formas, então contratando freelancers, né, trabalhos pontuais para poder resolver os seus problemas. E aí depois, quando tudo já estiver mais bem estruturado, você parte para o trabalho com uma agência de publicidade. Bom, o que eu aprendi durante todo esse período, né? Acho que a primeira coisa que vale dizer aqui é que é muito difícil achar uma agência que seja boa em tudo. Na verdade, ela sempre vai deixar algum aspecto faltando ali. Então você precisa entender qual é a atual necessidade do seu negócio para encontrar uma agência que mais se adeque a essa necessidade. Então, por exemplo, se você precisa só do dia a dia da execução, você vai procurar, né, agências que tenham experiência e cases legais, ou seja, né, outros exemplos de clientes que trabalhem só na execução. Se você precisa dar um passo a mais, se você quer investir mais na sua marca e trabalhar mais o planejamento, você precisa buscar uma agência que tenha uma estrutura de planejamento e casos, né, exemplos de planejamento mais bem estruturados. Então você vai precisar primeiro entender o que é o seu foco, porque, cara, é muito difícil uma agência ter tudo muito bem feito. Se ela tem isso, né? Se ela tem tudo muito bem feito, muito provavelmente ela vai ser muito cara. Por quê? Porque um pouco da qualidade do trabalho está na mão de quem está fazendo isso. E quanto mais experiência as pessoas têm, mais caras elas são e é mais caro para você pagar. Então é uma coisa, é quase que matemático aqui nesse sentido. Mas independente de qual é a necessidade da sua marca, eu listei aqui 5 pontos principais
que foram muito fáceis de serem identificados para mim durante toda a minha trajetória, trabalhando com várias agências diferentes, de tamanhos diferentes e com focos diferentes. Então são coisas que são praticamente unânimes em todas essas agências, infelizmente, e que eu acho que é importante dizer aqui. Então, se você é uma agência, fica aqui o meu feedback super sincero de quem trabalhou tanto tempo do lado de marca, né, e quais as dificuldades que eu tive. E se por acaso você trabalha na marca, fica aqui um aviso de problemas que você pode encontrar no meio do caminho, beleza? Lembrando que todos esses pontos aqui, galera, é a minha opinião, baseado nas minhas experiências, tá? Então eu não quero trazer aqui a verdade absoluta e falar as agências têm esse problema. Não, as agências que passaram pela minha trajetória, grande parte delas, tem alguns desses problemas. Todas elas tiveram problemas? Sim, todas elas tiveram problemas. Todos os problemas foram os mesmos? Não, não foram. Então acho que é importante reforçar isso para que vocês não tenham isso na cabeça, tipo, nossa, que azar, ou nossa, todas as agências têm muitos problemas. Não é assim que a coisa funciona, tá? Eu fiz aqui um catadão selecionando esses 5 principais para mim que impactam o dia a dia de trabalho, tá bom? Fechado? Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar eu acho que muitas agências ficam focadas nos grandes feitos e esquecem o arroz com feijão. O que eu quero dizer com isso, cara? Quando você, como marca, né, começa a trabalhar a sua marca, trabalhar seus canais de comunicação, o principal ponto que você precisa resolver é estruturar isso. Então, deixar com que isso rode de uma forma natural, né? Canais sociais todos funcionando bem, seja em quantidade de post, qualidade de post, qualidade na resposta dos usuários ali. Então, isso tudo é quase que a base do negócio, né? Então, você precisa ter tudo isso muito bem feito, muito bem formatado, para depois dar os próximos passos. E eu vejo que muitas agências esquecem disso, né? Então, muitas agências entram cheias de planos, cheias de ideias mirabolantes aí no trabalho com as marcas e muitas vezes deixam em segundo plano o que deveria ser o principal ponto, pelo menos no início de uma relação com uma agência. Então, o primeiro ponto para mim que uma agência precisaria fazer é arrumar a casa, assim, arrumar real a casa, entender o que o cliente precisa, entender como ele trabalha, ver como pode melhorar todo esse fluxo, esse processo e deixar isso redondo, lindo, maravilhoso. Então, o maior número de respostas assertivas possíveis, posts que realmente entreguem a identidade e os valores da marca do cliente, que tentem levar ele para os objetivos que eles têm mais a longo prazo. Então, isso é uma coisa que eu vejo que muitas agências acabam pecando por olhar lá para os grandes projetos e esquecer a base ali, né, a estrutura, a fundação de tudo, ou deixar isso em segundo plano. Então, para mim, esse é o erro número 1, vamos dizer assim, que eu queria colocar aqui, que eu acho que as agências, muitas delas cometem. Bom, o segundo ponto, que daí eu acho que não é específico de uma agência ou outra, e sim do ecossistema de agências, tá? É em relação à mão de obra. Existe muita troca de mão de obra dentro das agências e muitas vezes essa mão de obra é uma mão de obra muito júnior. Então são estagiários, assistentes, analistas e que quando eles entram nas agências, né, ou trocam de agências, não necessariamente eles têm o treinamento suficiente, né, ou a integração necessária para que ele consiga chegar e dar continuidade no trabalho que estava sendo feito por uma outra pessoa ou por um outro grupo de pessoas. Então, eu sinto que o que acontece troca com muita velocidade, porque às vezes é uma proposta que tem um pouquinho mais de salário ou que tem uma conta um pouquinho melhor, as pessoas já saem com muita facilidade, então não tem essa... É raro achar esse amor à camisa em relação às agências ou clientes. Existe, mas é mais difícil achar. E aí quando rola essa troca, entra uma pessoa nova, que não é bem abastecida sobre como a marca funciona, os processos da agência, não tem alguém ali do lado dela realmente mostrando ou guiando os primeiros passos. E isso é um baita de um transtorno do lado da marca, porque às vezes as coisas estão sendo feitas de uma forma, acha ali um caminho bacana, mas por não ter isso extremamente estruturado do lado da agência, muda a pessoa, muda tudo. Aí, rolam vários erros, seja erro de arte, seja erro de como trata o consumidor ali do outro lado, né, os fãs da marca, etc. Até erros mais complexos, que é de dar informação errada, realmente.
erradamente ou falar uma coisa errada. Então, acho que esse problema com a mão de obra é um problema do ecossistema de agências de publicidade, mas que eu acho que pode ser minimizado ou combatido quando se existe uma estrutura muito bem formatada dentro das agências de passagem de bastão, né? Ou então não ter essa informação sempre centralizada em uma pessoa, duas pessoas, mas ter um sistema ali, né? Vamos dizer, uma comunidade ali dentro que saiba das informações para que possa passar para outras quando precise. Então, esse para mim é o segundo ponto que eu vejo como um grande problema. Até mesmo porque, deixa eu só continuar esse assunto aqui, até mesmo porque isso abala completamente a confiança da marca. Então, muitas vezes, quando o trabalho está começando a ser ajustado, ser bem desenvolvido, tem uma quebra, uma ruptura muito grande de qualidade ou então, né, de informação, de erros, etc. Isso abala a confiança da marca. Então, volta ali, né? Tudo que a agência conseguiu construir durante algum tempo, às vezes volta alguns passos pelo simples fato de que uma pessoa que concentrava todas as informações saiu. Então isso é bem importante. O terceiro ponto que eu queria destacar é a paixão que muitas agências têm por ideias grandiosas e premiáveis. Então, do lado da marca, o grande foco está em gerar resultado realmente, em fazer o negócio rolar. Cara, não se tem nem muito tempo para pensar em premiações e tudo mais, né? Óbvio que tem uma outra pessoa que tem essa cabeça de premiação, mas acho que a grande maioria das pessoas que trabalham do lado da marca também está lotada, abarrotada de trabalho e não está olhando para a premiação, está olhando para que os resultados sejam alcançados e coisas nesse sentido. E as agências muitas vezes se apaixonam por grandes ideias que às vezes não tem nenhuma conexão com o dia a dia da marca, mas elas ficam ali tão concentradas em tentar provar aquilo porque elas estão tão apaixonadas que esquecem, né, do foco principal dessa parceria. Então acho que esse é um problema que eu já vi acontecer algumas vezes. Óbvio que algumas vezes a ideia é realmente muito boa e conectada, mas quando isso acontece, cara, raramente a marca precisa de muito esforço para provar, né? É tipo, você acerta a pecinha lá e como executivo de marketing da marca, você, cara, abraça e faz acontecer porque realmente você acredita e vê que aquilo funciona. Agora, se tem uma ideia que, cara, tá difícil aprovar, é uma paixão que a agência desenvolveu ali, na verdade, por uma ideia que não é tão encaixada aí no dia a dia do cliente. E aí perde-se muito tempo, coloca-se muito esforço em aprovar uma coisa que não necessariamente é importante para o cliente, enquanto o arroz com feijão lá está sendo esquecido. Então esse para mim é o terceiro ponto. O quarto ponto para mim, e acho que fica mais intenso para mim, imaginando que eu sou um virginiano um pouco metódico, é a questão dos prazos. Cara, as agências têm muita dificuldade em cumprir os prazos. E eu acho que isso tem alguns aspectos, e eu quero colocar esses aspectos aqui. O primeiro aspecto, realmente, eu acho que é a falta de controle ali do time, e aí volta lá pro ponto número 2, né? Tudo meio que interligado. Às vezes as pessoas não têm essa noção de responsabilidade, né, e acabam passando outras coisas na frente. Isso pode impactar os prazos. Então é muito comum a agência definir um prazo e falar, puta, mas é até o fim do dia, até meia-noite. Isso para mim não é aquele dia. Aquele já é o dia seguinte, porque eu já tô dormindo, então não é aquele dia para mim, né? Então esse é um dos pontos que eu vejo. E outro ponto é também saber dizer não e saber negociar melhor com o cliente, né? Com a marca. Nem todo prazo que a marca coloca é 100% palpável e muitas vezes a agência fala, não, beleza, vamos aí, vamos entregar e não consegue entregar. Óbvio que tem momentos e momentos, então vamos lá. Eu trabalhava numa marca de tecnologia, tinha o dia de lançamento do smartphone. É óbvio que a campanha tinha que estar pronta naquele dia, não tinha outro dia. Ali estava muito claro tudo que estava acontecendo. Mas, cara, tinha um evento marcado, então dava para saber quando era a data, certo? Agora, tem coisas que podem sim ser negociadas e podem ser também postergadas. Então, vale a agência também trabalhar melhor essa relação com o cliente, não aceitar tudo, mas realmente estipular também os limites com base na quantidade de braços que a agência tem aí trabalhando para uma marca e também na qualidade do serviço que ela quer entregar. Então esse para mim é o quarto ponto. Bom, e aí chegamos ao quinto ponto, cara, que acho que era o ponto que mais me incomodava como marca, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Antes de falar sobre ele, eu sei que isso é uma coisa que já está sendo mudada com
pouca velocidade, vamos dizer assim, mas está sendo mudada no mercado, o que é muito positivo. Mas muitas agências ainda trabalham, quase todas, ainda trabalham nesse modelo, que funciona para algumas coisas, mas não funciona para outras. Então, acho que é importante, do lado da agência, a gente entender qual é o cenário real, tentar se encaixar no cenário do cliente e não fazer com que uma marca se adeque ao cenário padrão que acontece desde, sei lá, 1960 dentro das agências de publicidade, que é basicamente ganhar dinheiro com investimento de mídia, com percentual de investimento de mídia. Por que isso era uma coisa que, cara, me incomodava tanto? Pelo seguinte aspecto, na minha visão, são coisas que não se conectam. A marca, ela quer o que da agência? Que crie estratégias e que crie, né, oportunidades que faça com que a marca gaste o menor dinheiro possível, invista, né, o mínimo possível, para ter o maior resultado possível. E aí, quando você tem essa lógica do outro lado, de quanto mais a marca gasta, mais a agência gasta, são coisas que não se conectam, porque enquanto a marca está querendo gastar menos e gerar mais, a agência quer gastar mais para ganhar mais. Então, não faz muito sentido, não se conectam esses dois pontos aí, e por isso que eu acho que é um problema que existe ainda no mercado e que precisa ser ajustado com um pouco mais de velocidade. De novo, já existem agências que trabalham num outro modelo, já existem novos modelos sendo estipulados, mas a grande maioria ainda trabalha nisso. E isso precisa sim ser mudado, porque a realidade das marcas é outra e a gente precisa se adequar a isso. Então, para mim, esse é o quinto e último ponto desse vídeo aqui. Bom, esses são os 5 pontos que, para mim, são grandes erros que ainda acontecem nas agências de publicidade e a minha visão de quem trabalhou com marca, né, do lado do marketing de grandes marcas durante aí mais de 10 anos. Então, é um aspecto muito pessoal, mas, apesar de todos esses aspectos, para mim é muito importante trabalhar com uma agência de publicidade. Eu acho que daí vai dos executivos de marketing das marcas entenderem como balancear tudo isso que eu falei, né? Como se adequar a algumas coisas, negociar com a agência outras e coisas nesse sentido, para que tenha ali uma relação de ganha-ganha. Inclusive, fiquem tranquilos, eu não estou aqui metendo pau em agência de publicidade, muito pelo contrário, eu estou colocando aqui alguns pontos que eu vejo que são muito importantes serem desenvolvidos para que o trabalho entre marca e agência seja cada vez melhor. E pensando nisso, obviamente eu vou trazer também minha experiência do lado de marca. E no próximo vídeo eu vou falar algumas coisas que também acontecem de errado ou melhorias aí que podem ser feitas do lado da marca para melhorar esse processo. Então aqui eu numerei aí 5 problemas que eu vejo no ecossistema de agências de publicidade, mas eu também vou trazer outros problemas, outros 5 problemas provavelmente, do lado da marca, que eu acho que se os dois lados trabalharem para melhorar, essa relação vai ficar muito mais produtiva e muito mais baseada no ganha-ganha do que é hoje em dia, onde cada um, sei lá, fica jogando a culpa pro outro ou tentando ganhar dinheiro do outro e coisas nesse sentido. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá esse feedback. Me diz até se esse formato foi mais legal, esse formato um pouquinho mais solto aqui, com provavelmente alguns erros de português, erros de concordância, mas com o coração falando muito mais do que lendo um script que eu mesmo fiz, né? Mas que é uma leitura e não permite que a gente faça tantas mudanças, tantas brincadeiras aí no meio do caminho. Beleza? É isso, galera. Tamo junto. Um beijo e aquele abraço.